Olá, alunos do CPU, estamos para mais uma aula remota de Educação Física e hoje o tema de nossa aula é imagem corporal e distúrbio de imagem. E antes de iniciarmos o debate sobre a imagem corporal, nós precisamos definir o conceito de imagem corporal. E para Schilder, a imagem corporal é a figura do nosso próprio corpo que a gente forma na nossa mente, ou seja, a forma com que a gente se enxerga. E nós vemos que essa imagem corporal, ela sofre uma influência muito grande sobre os padrões de beleza de acordo com a sua época. Por exemplo, na pré-história, quanto mais gordo era sinal de saúde, porque resistia ao tempo, resistia a longos períodos de fome. Quanto mais carne, melhor, né? Com o passar do tempo, foi se surgindo aí a moda, né, os vestimentos, e assim começou a ficar um pouco mais requintados os padrões de beleza, e cada época teve as suas influências. Então esse padrão é de acordo com a época e pode mudar de pessoa para pessoa, de local para local. Então por isso é uma coisa muito pessoal e por isso que o conceito de imagem corporal reflete sobre a maneira com que nós enxergamos. E um dos fatores que mais influenciam esse padrão corporal é a mídia. A mídia estava presente em todas as mudanças que o tempo se fez, principalmente com o advento da moda. Quanto mais a moda mudava, mais os padrões de beleza foi mudando. Nós temos aí um trecho da música do Zé Cabaleiro, a música Piercing. Quando o homem inventou a roda, logo Deus inventou o freio. Um dia, um feio inventou a moda e toda a roda amou o feio. Então, o advento da moda, o surgimento da moda, ele começou a ter essa influência direta na imagem do padrão de beleza, principalmente nas mulheres, mas também até os homens são afetados. Nós temos aí o caso apresentado de Michael Jackson, o tanto que a influência de padrão de beleza por ser negro o incomodava e ele passou a vida inteira dele procurando o advento da medicina para tentar mudar a sua imagem corporal, o seu padrão de beleza, para estar dentro do modelo americano de beleza. Ele se incomodava muito com a questão de sua aparência e terminou modificando drasticamente, tendo problemas sérios de saúde por conta disso. Nessa outra imagem a gente mostra 4 mulheres aí, que são os padrões, a mulher pera, a mulher melancia, a mulher maçã, tem tantas nomenclaturas que a gente acaba até se perdendo, porque são os tipos de corpo e cada local tem uma preferência por um tipo de padrão. E às vezes esses padrões de beleza terminam fazendo com que as pessoas usem de artifícios maléficos para a sua saúde e começam a sofrer com aí as síndromes da imagem. Corpos sarados são sempre saudáveis? Por muitas vezes a gente vê aquela imagem daquele corpo sarado e a gente olha e diz que aquilo é sinônimo de saúde. Nem sempre. Porque o homem, com essa revolução tecnológica e esse pouco tempo que se tem para fazer exercícios e buscar aí resultados como hipertrofia, terminam utilizando aí de substâncias que por muitas vezes pode trazer muitos malefícios. Os anabolizantes, eles são hormônios naturais ou sintéticos, que procuram aí o crescimento, a divisão celular, por muitas vezes a hipertrofia, porque eles vão atingir vários tipos de tecido, principalmente o muscular e o ósseo. O uso dessas substâncias, eles têm que ser com uma orientação médica, são medicamentos e podem trazer riscos. Então, por isso tem que ser extremamente controlado e deve ser utilizado somente em casos extremos, porque os efeitos colaterais são enormes, como, por exemplo, problemas no fígado,
câncer, redução da função sexual, derrame cerebral, alterações de comportamento, a agressividade, o nervosismo e o aparecimento também de acne. Nos homens ainda podem prejudicar a produção de espermatozoides, pode causar impotência sexual, a dor ao urinar, a calvície e o desenvolvimento irreversível das mamas. Outro fator extremamente negativo para o uso dessas substâncias é que ele pode causar uma parada no crescimento. E aí fica ali com uma estatura muito baixa, principalmente quando é utilizada aí por pessoas que estão nessa fase de crescimento, que são jovens. Além dos malefícios do uso, você parar de usar também pode te trazer sintomas como depressão, fadiga, insônia, diminuição da libido, dores de cabeça, dores musculares e ali aquela crise de abstinência. E ainda muitos deles são injetáveis e por isso ainda tem aí perigos com a autoaplicação e também perigos de higiene pela questão aí das seringas como a AIDS, a hepatite e várias outras doenças. E os principais esteroides comercializados principalmente nos Estados Unidos podem ser tanto esteroides orais como injetáveis. Os orais, Anadrol, Oxadrin, já o esteroide tem o Durabolin, o Decadurabolin. Então cada um vai ter aí a sua função específica, mas eles são baseados principalmente na questão da testosterona. E ele surgiu aí na década de 50, quando os principais levantadores de peso e fisiculturistas começaram aí a usar para ganhar massa muscular e peso, né? E foi até que em 1976, nas Olimpíadas de Montreal, esse uso ele foi determinadamente proibido pelo Comitê Olímpico. E no Brasil ele é proibido desde 10 de julho de 1985. Inclusive alguns começaram a utilizar produtos veterinários para poder aí buscar essa hipertrofia, para estar buscando aí esse ganho de massa muscular, mas de maneira que pode trazer inúmeros riscos para o ser humano. E nós temos que diferenciar suplemento alimentar com esteroides, tá? É uma coisa diferente da outra. Por muitas vezes quem usa um pode estar utilizando o outro também. Mas aí o uso aí de whey, de carbo, de maltodestrina, esses sim são suplementos alimentares que podem estar ajudando aí nas deficiências na alimentação, principalmente as pessoas que têm essas dificuldades na alimentação do dia a dia, do corre-corre. Às vezes a alimentação ela é meio louca, esses suplementos ele vem para te auxiliar a alcançar certos resultados. Mas principalmente eles são indicados aí para os atletas que procuram o alto rendimento. Mas mesmo assim ainda tem essa preocupação de ter que ser acompanhado por médicos e nutricionistas. Eles são os mais indicados. Muitas vezes a gente chega na academia, ouve a pessoa que está usando, aí quer pegar a mesma fórmula para você e pode te fazer mal. Mas o ideal é que se procure tanto o nutricionista como o médico, em comum acordo também com um profissional da educação física que está lhe seguindo, seja ele personal, seja ele um treinador, seja ele um professor de educação física. Eles também poderão te orientar, mas é fundamental o papel do médico e nutricionista. E nesse mundo de padrão de beleza, nós encontramos um grande problema de se estabelecer um padrão de beleza único e só serve daquela maneira. E aí você acaba afastando todas as outras possibilidades e se recusando, às vezes, a adotar um estilo de vida um pouco mais saudável, procurando somente a imagem corporal. E com isso, os hábitos do dia a dia vão se tornar muito rígidos, dietas, exercícios exacerbados, sem controle e com isso pensando somente em resultados e não na saúde. É a supervalorização da aparência e é aí que começa a aparecer os distúrbios da imagem.
Será que vale a pena, em nome da beleza, entregar-se a dietas loucas, dietas de por muitas vezes aí, muito tempo sem comer, por muitas vezes eliminando algum tipo de alimentação que poderia te trazer bem, eliminando o número de vitaminas, somente preocupado ali com a balança. Isso pode ser muito prejudicial à saúde. É por isso que a gente tem que trabalhar essa parte teórica da educação física, para estar fazendo também com que vocês enxerguem que nem só da balança que se vê a saúde. Ah, porque eu estou gordo, porque eu estou magro. Mas tem que ver todo o macrosistema envolvido no seu dia a dia. Tem que ver a questão social, tem que ver a espiritualidade. Nós temos que saber também se estamos seguindo a maneira correta. E é por isso que é extremamente necessário estar sempre acompanhado por um médico. E o primeiro distúrbio de imagem que nós vamos debater é a vigorexia, que é quando a pessoa não se contenta com a sua imagem corporal e passa a ficar praticando exercícios em excesso, só pensa em fazer exercícios. E essa síndrome ela ficou conhecida como síndrome de Adonis, em referência ao personagem mitológico que era símbolo da beleza física. E às vezes ali a pessoa fica viciada em fazer exercícios, viciada em academia, viciados aí em levantar peso e só pensa naquilo. Não pensa em mais nada. Se passar um dia longe da academia, já está ali nervoso, já está ali. Esses são problemas que podem estar acontecendo com essas pessoas. E as pessoas com vigorexia, geralmente elas praticam exercício em excesso e ali de muita intensidade e superior à sua capacidade corporal. Ele olha para o espelho, ele está forte, mas ele quer se sentir mais forte ainda, ele se acha muito fraco, ele se acha gordo. E essas pessoas com a vigorexia, elas começam a praticar exercícios de excesso numa intensidade tão grande que vai ser superior à capacidade do seu corpo. Aí é o chamado de overtraining. E aí começa essa luta aí pelo aumento da massa muscular e pela definição, pela hipertrofia. Não importa, você olha para o espelho e se acha fraco, se acha pouco definido, se acha magro ou se acha gordo, né? Mas tem que se fazer exercício, é um vício, é quando o exercício se torna um vício. É a preocupação exagerada com o corpo. Tem uma distorção na sua imagem. A pessoa está forte, a pessoa está lá com o músculo definido, mas ele se olha e diz: ah, não estou gostando não, eu preciso ficar maromba, eu preciso ficar mais forte ainda, eu preciso ficar monstro, eu preciso ficar ogro. São nomenclaturas que por muitas vezes estão no meio aí de halterofilistas, mas que já são indícios. Não que todos aqueles que têm esse linguajar, aquele ali é um vigoréxico, aquele ali tem vigorexia. Não, mas já é um indício de que algo está errado. A baixa autoestima, uma personalidade introvertida, por muitas vezes também vem aí a agressividade. E aí começa a automedicação, tomar tudo que apresenta-se na internet e começar a ver, e começa a ver os efeitos e começa a passar para os outros também. E aí fica ali a compulsão pelo perfeccionismo, né? E começa a ver detalhes que por muitas vezes não se precisava se fazer. E aí com isso que vem o overtraining, que as pessoas começam a ter um treino em excesso, o corpo ele não vai se recuperar e começa a ter lesões por cima de lesões. E quanto mais lesões ele tiver, mais ele vai ficar insatisfeito e vai querer fazer por cima das lesões aí utilizar aí medicações para passar por cima dessa dor, para passar por cima dessa lesão e cada vez mais prejudicando o seu corpo. Mas também nós não podemos generalizar. O fisiculturismo é um esporte, é uma prática legal. E ser fisiculturista não significa que ele é vigoréxico. Por muitas vezes tem um indício de que ele seja, mas
Mas o vigoréxico, ele tem aquela questão da síndrome, daquela desejos, daquele vício, né? É quando aquela gana que ele tem para ter aquele corpo se torna um vício. E aí eles seguem uma dieta totalmente específica, começam a utilizar alguns produtos, mas quando é um fisiculturismo do bem, ele é acompanhado por um nutricionista, pelo médico, pelo profissional de educação física e faz tudo direitinho, porque é um esporte, porque ele é um atleta e ele vai estar ali buscando rendimento e sem aí fazer com que a sua saúde seja prejudicada. E o fisiculturismo, por incrível que pareça, tem chegado também nas crianças. Desde cedo eles estão sendo influenciados principalmente pelos pais para estar praticando o fisiculturismo. Dessa forma é o caso do Juliano, que é considerado o menino mais forte do mundo e tem aí o apelido de Pequeno Hulk, que aos 5 anos ele já tem esse porte físico bem avantajado. Outro distúrbio que tem afetado muitos jovens no Brasil e no mundo é a anorexia, que são alterações no comportamento alimentar que geram uma grande perda de massa corporal, que pode chegar a ser maior do que 15% do ideal. E aí são indícios quando se tem uma resistência em manter o peso corporal na faixa pelo menos mínima, quer diminuir cada vez mais, tem um medo de engordar, recusa a comer, passa longos períodos de jejum, faz a restrição, usa inibidores de apetite, laxantes, diuréticos. E uma forma aí de se estar analisando é a presença de amenorreia e a diminuição do libido, que também são sinais aí de que a pessoa está com anorexia. E aí com isso ela começa a praticar atividade física exacerbadamente e não tem aí uma composição corporal para aguentar tais excessos. Aí dessa forma, o seu peso e a sua imagem começa a ficar totalmente distorcida. A anorexia nervosa ela comete cerca de 1% da nossa população. Outro distúrbio que preocupa muito é a bulimia. Também tem essa preocupação excessiva com o corpo, porém ele vem com um desejo de comer descontrolado. Diferentemente da anorexia, que a pessoa não quer comer, ela vem por desejo incontrolável de comer. A pessoa come tudo que vê pela frente e depois se arrepende e força o vômito. Dessa maneira, a pessoa tem muito medo de engordar e termina engordando por fazer essas práticas. E ali também começa a haver problemas gastrointestinais pela essa indução ao vômito, pelo uso exacerbado de laxantes, diuréticos e inibidores de apetite. E um fato bem curioso é que o ato de forçar o vômito já é comum aí na sua história desde a antiguidade, aí, principalmente com os egípcios, que faziam aí os vômitos e purgativos todo mês, por 3 dias consecutivos, por causa das doenças causadas ali pela má alimentação daquela época. E aí eles forçavam essa prática. Outro que muita gente não conhece é a ortorexia, que é a obsessão pela dieta saudável. É quando se a alimentação completa ela tem que ser saudável de início ao fim, onde os alimentos eles têm que ser às vezes muito livre de transgênicos, livre de glúten, livre de colesterol, livre de gorduras, tem que ser orgânico a alimentação, é aquela obsessão pela dieta saudável. Ela prefere jejuar do que comer uma coisa que ela considera impura. E aí começa assim com esses traços de personalidades fóbicos e obsessivos, essa obsessão pela dieta saudável. E a verdadeira beleza não está no rosto onde muitos procuram, mas sim no coração, onde poucos encontram. Vamos refletir nessa frase, vamos ter uma vida saudável, mas sem exageros. Não precisa
de exageros, de passar fome e nem de comer muito. Só basta atividade física, alimentação regular e a principal questão na nossa vida, a felicidade. Sorria. E agora, vou já deixar um recado para a nossa próxima aula, dia 29 agora, no sábado, no quarto horário, onde nós teremos a nossa avaliação bimestral. Nós já tivemos um trabalho de oficinas, valeu 5 pontos, e agora, sábado, nós teremos aí a nossa aula 6, vai ser um formulário, e o link vai estar lá no Google Sala de Aula, no Classroom, tá? Aqueles alunos que não entraram ainda, todo o roteiro tem o código da nossa sala, entrem e acompanhem as atividades por lá. Lá terão todos os links e terão todas as informações. E as questões que vão cair nessa atividade estarão baseadas nas videoaulas que a gente fez nesse bimestre. A videoaula de atividade física e aptidão física, a outra videoaula de jogos e brincadeiras e essa videoaula de imagem corporal e distúrbio de imagem. Sempre assistam às videoaulas. A gente tem um trabalho enorme, estamos nos redobrando para estar dando conta aí de gravar, editar, preparar a aula. E não está sendo nada fácil, então valorizem o esforço de cada professor. Nós estamos tentando fazer o melhor para vocês. Lembrando que essa atividade ela tem que ser feita até o dia 29 às 23 horas. Não deixem para acumular depois, porque senão fica muitas atividades em cima da hora e vocês não dão conta. É bem rápido, poucas questões, questões objetivas, rapidinho vocês respondem, mas tentem fazer no horário correto, dentro ali do roteiro ou dentro do horário sugerido pela coordenação. Também venho lembrar aqueles que ainda não realizaram aí o vídeo da oficina de jogos e brincadeiras que foi feito na semana passada. Foi passado para vocês essa atividade e muitos não fizeram ainda a atividade. Lembrando que ela também vale 5 pontos. Cada um 5 pontos é a nota do nosso bimestre. E ainda peço, por favor, leiam o roteiro, leiam as instruções. Eu ainda deixei um passo a passo na videoaula de brincadeiras e jogos para ensiná-los e guiá-los como fazer a atividade. Mas insistem os alunos a vir me procurar no WhatsApp antes de fazer tudo aquilo que a gente já foi pedido. Não é para mandar o vídeo pelo WhatsApp. O WhatsApp é para tirar uma dúvida de como é para ser feito. Mas o vídeo tem que ser postado na própria atividade do Classroom, porque lá vai gerar um relatório e vai ter como eu provar. Dentro do WhatsApp ele vai ficar perdido para sempre. Por muitas vezes você vai ter feito a atividade e não vai ter nem como comprovar ali que a gente tá ali com aqueles vídeos. E na videoaula de jogos e brincadeiras eu fiz um passo a passo de como postar esse vídeo na atividade. Seguindo o passo a passo não tem erro. A grande maioria das pessoas que vieram me procurar, professor, estou com dificuldade, não estou conseguindo postar, é a única coisa, a resolução do vídeo. O vídeo está muito pesado. Como eu alertei na videoaula, os vídeos eles têm que ter um tamanho pequeno, de 15 até 20 megabytes. É um tamanho bom, relativamente rápido para ser postado. Mas teve vídeo de 500 megas tentando ser enviado, né? Lembrando, nós temos 12 gigas para um drive. Passou disso, vai travar a atividade de todo mundo. Então, contamos com a colaboração, diminui a resolução da câmera. Se você tem um celular com uma boa câmera, diminua essa resolução. Ela vai lá na configuração, bota aí uma configuração menor para fazer esse vídeo. Quando a gente pede esses vídeos, eu já falo, não faça edições para botar nome, botar música de fundo, porque isso vai gerar arquivo grande também da mesma maneira. E aí vocês terão essa dificuldade. Se vocês tiverem com vídeo pequeno, garanto para vocês que vai ser postado tranquilamente.
Tentem. Ah, já gravei, o meu tá grande. O que é que eu faço, professor? Envia esse vídeo para alguém pelo WhatsApp, pega aquele próprio arquivo que você seja reenviado. O WhatsApp ele quebra a resolução do vídeo e diminui o tamanho. Dessa forma, você vai, quando for postar o vídeo na atividade, vai lá na pastinha WhatsApp, WhatsApp Vídeos, e lá vai estar aquele vídeo com a resolução menor. E aquele com certeza vai dar. Ou existe vários outros aplicativos aí para celular que diminui o tamanho do arquivo. Lembrando, professor, mas meu arquivo tem 20 segundos só, é pequeno. Mas tem 300 megas, então a sua internet não vai conseguir postar e também ele vai travar pela questão de quantidade de vídeos que já tem postado de outras atividades. Então não vamos olhar não só com os olhos para você. São muitas pessoas enviando o vídeo para o mesmo drive que é o mesmo professor. Então vamos um ajudando o outro e a gente chega lá. Então vou deixar aí mais um tempo aberto essa atividade de jogos e brincadeiras para dar tempo de vocês fazerem e entregar. O importante é vocês terem esse resgate desses jogos e brincadeiras. Por muitas vezes estou vendo muitos vídeos de truco, vídeo de jogar bola, que são coisas que a gente já faz no dia a dia, não deixou de fazer. Mas a ideia de nós estarmos praticando jogos e brincadeiras é pegar aquela brincadeira que a gente brincava quando era bem criancinha, que é para ver esse resgate, né? O pega-pega, o esconda. Mas não tem ninguém para brincar, tem a amarelinha, só risca o chão, brinca você sozinho. Rapidinho você faz um vídeo só para comprovar que fez aquela atividade. Não precisa ser longo, não precisa ter muita gente participando, não precisa nem ter alguém participando, só você já está valendo, desde que faça esse resgate para jogos e brincadeiras. Professor, eu quero fazer sobre truco. É um direito seu, é jogo, truco é jogo, é brincadeira, sim. Só estou falando para a gente ter esse resgate, principalmente nesse tempo de pandemia, de distanciamento social. Então, para a gente estar buscando aí esses valores, que era tão gostoso a gente estar brincando, sem ter os problemas, aí começa aí vir a adolescência, vem os problemas do dia a dia e termina com que a gente se afaste desse tipo de atividade. Então é isso. Qualquer dúvida, me procurem no WhatsApp. Não estou aqui para dizer que vocês não devam utilizar o WhatsApp. É a melhor forma com que a gente tem para se comunicar. É só questão de postar o vídeo no WhatsApp, que não é de grande valia para mim, para a questão de organização. E eu tenho uma tabela de quem fez e de quem não fez as atividades. É isso, meus queridos. Um bom estudo para vocês. E não esqueçam de fazer as atividades.